Paz do Senhor a todos, amém? Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos esta noite, para nós adorarmos ao Senhor e cultuar esse Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Eu gostaria de ler uma palavra que está em 1 Coríntios capítulo 11, capítulo 13, texto bem conhecido. Antes da gente orar, eu gosto de olhar para todos antes da gente falar, para ver se tem alguém que nos visita, mas eu creio que todos são da casa, né? Todos são já da casa, glória a Deus. 1 Coríntios 13, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, amém? Já está aqui no projetor também. Diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O apóstolo Paulo, que escreveu essa palavra, ele está falando sobre os dons, e é muito bom ter os dons, né? Mas ele fala aqui: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo, melhor que os dons. Então ele começa dizendo assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Como obter este amor que o Espírito Santo estava falando através do apóstolo Paulo? Como a gente vai ter esse amor num mundo tão bárbaro, tão cruel, num mundo que se cumpre a palavra de Deus quando diz assim: nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão? E a gente vê isso hoje. Como que nós cristãos que cremos no Senhor vamos manter essa chama do amor acesa? Como? Jesus Cristo, Ele é o amor. Quanto mais perto dEle nós estivermos, mais amor nós vamos ter no coração. Amor um pelo outro, amor com o próximo, amor em tudo. A gente acende esta chama quando estivermos aos pés de Jesus. Então, eu levo a você a meditar, junto com os louvores que serão entoados aqui, até o momento da palavra que será pregada através da irmã Carol. Então, medite nessas palavras, se aproxime de Jesus na hora do louvor, em oração, rasga o teu coração para Ele, não tenta esconder nada dEle, porque não tem como. Então fala: Senhor, hoje eu fiz isso, aquilo, essa semana eu te desagradei ali, aqui, me perdoa, Pai. E libera perdão. Isso cura o coração. Perdoa e libera perdão. Amém? Medite nessas palavras. Vamos se colocar de pé? Vamos orar? No momento do louvor, se você quiser sentar, eu sempre gosto de dizer: fique à vontade, pode sentar. Curve a tua cabeça.
Vamos orar ao Pai? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor. Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos amou primeiro e nos escolheu e colocou essa semente do amor em nosso coração. Obrigado por estarmos aqui. Pelas nossas próprias vontades, não queríamos estar aqui, mas o Senhor nos chamou e colocou esse desejo no nosso coração de estarmos aqui. Obrigado. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos ensina a te amar mais, Pai. Amar o meu irmão mais, a minha irmã, esse ministério. Me ensina a amar o meu próximo. Me ensina a ter amor aonde quer que eu esteja no meu coração. Porque se eu tenho amor, tudo eu posso. Pai, eu oro pela tua filha que vai ministrar a palavra. Usa ela com poder e autoridade. Fala ao nosso coração. A tua igreja precisa ouvir a tua voz. Acende a chama do amor, Pai, em cada coração. Derrama das tuas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos. Sobre o ministério de louvor que irá entoar os cânticos ao Senhor. Abençoa a nossa vida. Nós te agradecemos por estarmos aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ministério de louvor. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, porque sabemos que Tu estás neste lugar. Tu és o Rei neste lugar, Senhor. Nós queremos contemplar a Tua face, Deus. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Nós proclamamos nessa noite o Teu reino sobre este lugar, Jesus. Venha sobre nós, ó Deus, com Teu poder. Venha sobre nós com a Tua graça, Pai. Nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos declarar quem Tu és neste lugar, Jesus. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Nós cremos que há poder em Teu nome. Nós cremos que há poder em Teu nome neste lugar, Senhor. Oh, aleluia. Nós podemos sentir a Tua presença aqui, Deus. Oh, Espírito Santo, manifesta em nós a Tua glória. Manifesta em nós a Tua glória, a Tua presença neste lugar, Senhor. Oh, aleluia. Te exaltamos. Oh. Elohim, Deus acima de todos. Diga. Jiré, Deus provedor. Rafa, Tu és o Deus da cura. Yahvé, o grande eu sou. Declaramos que há poder no nome. E há poder no nome.
deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
Mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Oh, Ele te amou de tal maneira, Ele nos amou. Seu amor é fiel, seu amor nos constrange. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro. Não há outro, Senhor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
Santo. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos para sempre. Tu és digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és digno. Santo, santo, santo tu és, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Quem foi perdoado, redimido foi, cante ao
Amém, aleluia. Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Amém. E agora nós vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus que é viva e eficaz para os nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Marcos 10, 46. Amém? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Você pode tomar o seu assento? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Bartimeu, o cego de Jericó. A Bíblia não traz muitos relatos sobre a vida de Bartimeu. O que sabemos é que ele era filho de Timeu, um homem cego e mendigo, porque ele pedia esmolas à beira do caminho. Nós também não sabemos a causa da sua cegueira, não sabemos se era uma cegueira de nascença ou se aconteceu depois em algum episódio da sua vida. Mas o que a Bíblia relata e que nós sabemos é a fé desse homem. Bartimeu, então, era um homem que vivia pedindo esmolas à beira do caminho. Essa era a sua vida de todos os dias, essa era a sua condição. A capa que o texto cita servia como uma identificação de que ele era um mendigo, que ele tinha direito de pedir esmolas. Era como se o governo desse a ele o direito de estar ali, à beira do caminho, pedindo esmolas. E eu escolhi esse texto, eu orei muito sobre o que trazer e o Espírito Santo colocou esse texto no meu coração, porque o cego Bartimeu, ele representa muito as nossas vidas. Assim como ele tinha uma fragilidade, uma limitação, existem áreas da nossa vida que também possuem fragilidades e limitações. E assim como a limitação de Bartimeu somente Jesus poderia resolver, existem limitações nossas que somente Jesus pode solucionar. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração sobre essa mensagem é posicionamento. Quais foram os posicionamentos de Bartimeu até que ele chegasse a Jesus? Então, Bartimeu estava fazendo o que fazia como todos os dias. Era mais um dia normal para ele. Estava à beira do caminho, sentado, pedindo esmolas. Mas ele percebe que há uma movimentação diferente. Ele escuta uma multidão passando. Aqui não fala, no texto de Marcos não fala, mas em Lucas, que conta a mesma história, fala que ele pergunta: o que está acontecendo? Por que essa multidão aí está passando? E alguém responde: é Jesus de Nazaré que está passando. Talvez aquela foi a melhor notícia do dia dele, ou melhor, da vida dele. Ele pensou: Jesus está passando, essa é a minha oportunidade. Eu não posso deixar passar. Mas ele poderia ter se acomodado em uma situação de vitimismo. Ele poderia muito bem se queixar, se questionar, dizendo: mas como que eu vou até Jesus? Eu sou cego, eu não enxergo, como é que eu vou conseguir até Jesus?
Como é que eu vou saber exatamente onde Jesus está para ir até Ele e pedir um milagre? Eu não vou poder, eu não tenho como, eu vou ter que ficar nessa vida, esse é o jeito, essa é a minha condição e é o meu fim, e acabou para mim. Mas acontece que Bartimeu, ele era cego, mas ele não era mudo. Bartimeu, ele não tinha visão, mas ele tinha voz. E ele pensou, eu não enxergo, mas eu tenho minha voz, então eu vou começar a gritar até que Jesus me ouça. E isso me faz pensar sobre o posicionamento que Bartimeu teve, além da vitimização. Bartimeu, ele não se vitimizou, mas ele usou o que ele tinha. Quantas vezes nós deixamos as oportunidades do céu passarem por estarmos acomodados no lugar de vítima? Porque existem oportunidades que vêm do alto, existem oportunidades que vêm do céu, que a gente só consegue acessar quando nós damos o primeiro passo, quando o posicionamento é nosso, quando a gente mostra para Deus assim, ei, eu estou aqui, eu quero. Mas muitas vezes é melhor para a gente ver a oportunidade passar e a gente ficar acomodado, colocando desculpas, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho. Mas hoje Deus nos diz, use o que você já tem. Não fique preocupado com o que você ainda não conquistou, mas use o que você já tem. Faça como Bartimeu, se não tem a visão, usa a voz, começa a gritar. Se não tem como ir andando, vá se arrastando, mas mostre para o Senhor, eu estou aqui, eu quero essa oportunidade, eu quero acessar essa oportunidade. Use as estratégias que Deus já te deu. Se posicione além da vitimização. Só que vamos pensar, Bartimeu por acaso já viu Jesus curar alguém? Não viu. Ele era cego, não tinha como ele ver. Bartimeu nunca viu também uma pessoa que foi curada por Jesus dizer assim, ó, o meu braço era assim, Jesus curou, agora ele mexe. Não, também não. Mas o que ele ouviu falar de Jesus bastou para ele crer que o mesmo Jesus poderia curá-lo. Bartimeu provou que não é preciso ver para crer. Ele colocou em prática o que está em Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. A fé é a certeza de que mesmo sem ver, Deus está agindo, e Bartimeu creu nisso. Eu nunca vi Jesus fazer milagre, mas se eu ouvir que Ele pode fazer, eu creio que Ele vai fazer em mim. Só que muitas vezes a gente rotula no nosso coração a seguinte frase, eu só acredito vendo. E aí a gente mantém isso para o resto da vida. Não, eu só acredito se eu ver. Mas isso não é fé. Porque fé é você acreditar quando você não vê. Porque quando você vê, aquilo já não é mais fé, já é realidade. Então, hoje Deus está nos dizendo, enquanto vocês não crerem que eu posso fazer mesmo sem ver, não vai acontecer. Porque às vezes as coisas à nossa volta podem estar dizendo, não tem como. Mas se eu creio, se eu me posiciono em fé, como Bartimeu se posicionou em fé, e dizer, eu creio que Jesus pode fazer, Ele irá fazer. Porque isso é fé. E então, no texto nós lemos que Bartimeu, ele ouve que é Jesus de Nazaré que estava passando. Mas então por que ele não clamou dessa forma? Por que ele não começou a gritar, Jesus de Nazaré, olha eu aqui. Mas ele clamou, filho de Davi. Bartimeu nos ensina que visão espiritual não está ligada à visão física e humana. Ele não via fisicamente, mas os seus olhos espirituais estavam abertos para reconhecer que Jesus era o Messias. Porque ele clamando, Jesus, filho de Davi, ele reconhece a linhagem de Jesus, ele reconhece que Jesus é o Messias. Mesmo que ele tenha escutado que era Jesus de Nazaré que passava, ele clamou por Jesus, filho de Davi. E talvez era por isso que tinha muita gente incomodada mandando ele ficar quieto. Porque tinha gente que não acreditava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus.
Porque Jesus até perguntou em um certo momento para os seus discípulos: quem dizem que eu sou? E eles falaram: olha, Jesus, uns dizem que tu és profeta, outros falam que tu é o filho do José, marido da Maria. Mas Bartimeu fez diferente. Bartimeu tinha uma visão espiritual aberta. Através da visão espiritual e da revelação divina sobre a identidade de Jesus, ele clamou de um jeito diferente. Então, ele clama por Jesus, Messias. E ele se posiciona dessa forma em visão espiritual. Então, por mais que você não esteja conseguindo visualizar o milagre que você tanto pede, a resposta de oração que você tanto pede, pelo menos que os seus olhos espirituais visualizem que Jesus, ele não é somente aquele que pode fazer, mas ele é o seu Salvador. Ele é o Messias. E então, Bartimeu pensa: ok, eu não tenho como ver, mas eu tenho como gritar. Eu vou começar a gritar até Jesus me ouvir. E ele começa a gritar. A Bíblia fala que ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a multidão que passava repreendia ele, pedindo para que ele ficasse quieto. Eu imagino ele tentando atrair a atenção de Jesus e o povo passando dizendo assim: ai, fica quieto. Não, é causa perdida, ele não vai te ouvir. Aceita que essa é a tua vida, essa é a tua condição, não tem mais o que fazer. Só que apesar da vasta multidão que rigorosamente mandava Bartimeu se calar, ele não se deixou abalar por isso. Bartimeu, ele se recusou a recuar, porque a oposição não silencia quem sabe que precisa de Jesus. Se talvez fosse com a gente, o primeiro que mandasse a gente ficar quieto, pronto, já não vou mais clamar. Porque me mandaram ficar quieto, então vou ficar quieto, não vou mais clamar por Jesus. Mas assim como Bartimeu, irmão, se posicione em perseverança. Ele foi perseverante no clamor. Se posicione em perseverante, seja perseverante em seu clamor, que a sua fé prevaleça acima de qualquer voz da multidão. As vozes que tentaram calar Bartimeu, elas não sabiam tudo o que ele já tinha passado. As vozes que tentaram calar Bartimeu não tinham ideia do sofrimento que era se virar na vida sendo um homem cego. Só ele sabia. Então não desista de clamar, porque só você sabe o quanto você precisa de Jesus. Só você sabe o quanto está doendo, o quanto está sendo difícil. Então, mesmo que muitas pessoas te digam assim: ei, pare, é causa perdida, não tem mais jeito, se posicione e diga: mas eu vou continuar clamando. Até que Jesus me diga para parar, porque a voz que prevalece no meu coração é a voz que vem do alto. Se Jesus me disser: para, eu paro, mas se é o mundo que me diz, eu não vou parar. Até que Jesus me escute. Não baixe a guarda. Não se intimide com a multidão que insiste em te calar, porque quem caminha por fé não se importa com a oposição. Pode estar todo mundo dizendo para mim parar, mas eu continuo clamando, porque a voz que prevalece no meu coração é a voz de Deus e não a voz do mundo. Então, que assim como Bartimeu, nós possamos ser posicionados em perseverança. Mas há outra coisa que me chama a atenção nesse texto. Porque enquanto Bartimeu ele clama, além de ele ter que lidar com o pessoal pedindo para ele ficar quieto e ele gritando ainda mais, Bartimeu não estava nem aí. Me manda ficar quieto, é mesmo que eu grito. Só que Jesus continua andando. Bartimeu está lá gritando por Jesus, Jesus ouve, mas Jesus continua andando. Mesmo não recebendo uma resposta imediata, Bartimeu não desistiu de ser constante no seu clamor. Ele foi posicionado em constância. Por muitas vezes, a gente desiste de clamar porque acha que Deus não está ouvindo. Mas eu estou orando há tanto tempo, eu estou pedindo há tanto tempo, e Deus não está me ouvindo, então acho que não é para ser, acho que então essa é a minha condição, eu vou aceitar isso e pronto. Mas a ausência de resposta não significa ausência de presença. Jesus, ele
pode estar em silêncio, pode não ter te respondido, mas tenha certeza que Ele está ouvindo. Jesus hoje nos diz, eu sei que eu ainda não respondi, mas não significa que eu não te ouvi. Continua clamando, ora uma vez mais, pede uma vez mais, clame uma vez mais, porque a resposta não vem no seu tempo, vem no meu. Muitas vezes a gente quer uma resposta imediata de Jesus. Eu orei hoje, eu quero a resposta agora. Mas acontece que o reino espiritual não funciona no nosso tempo, não funciona no nosso fuso horário. O tempo de Deus é diferente. E Ele vai atender no tempo dele, mas não desista de clamar. Como Bartimeu, se posicione em constância. Seja constante no seu clamor. E Bartimeu, com toda certeza, o que ele mais queria era poder enxergar. Pensem comigo, um homem cego, gritando por Jesus, o que é mais que ele vai querer? Enxergar. Então ele poderia pensar, e se Jesus não passar nunca mais por aqui? Essa é a minha última oportunidade. Em um ato desesperado, Bartimeu podia começar a gritar, Jesus, eu quero ver, Jesus, eu quero enxergar, Jesus, me dá visão. Não poderia? E a gente não pode nem julgar, porque a gente entenderia completamente o desespero daquela alma de que ele não via, ele queria ver. Mas acontece que quando ele grita por Jesus, ele não grita por milagre, ele grita por misericórdia. Ele começa a aclamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Antes de um milagre externo, Bartimeu, ele sabia que ele precisava de um milagre interno. Aquele milagre que vem de dentro para fora. E muitas vezes, a gente está acostumado a pedir por milagres, mas nunca reconhecemos que a gente precisa da misericórdia. Sabe quando a gente faz aquela oração dizendo, Deus, eu preciso tanto disso, só que na intenção do nosso coração a gente se acha autossuficiente? Ah, eu consigo sozinho. Eu sou bom bastante, eu sou capaz, eu faço, eu sei. Mas, irmão, deixa eu te dizer que, infelizmente, sem Jesus você não pode, você não faz, você não tem como, você não é capaz. E muita gente ainda fala, na Bíblia está escrito, os humilhados serão exaltados. Não é bem assim que está escrito, irmãos. Muita gente acha assim, porque fulano está me humilhando, porque ciclano falou assim para mim, então deixa, eles que esperem que Deus vai me exaltar. Não, a Bíblia diz os que se humilham. Não é os outros te humilharem, é você mesmo se humilhar diante de Deus e dizendo, Deus, eu mesmo sou miserável, sem ti eu não tenho valor algum. É se colocar diante de Deus, dobrar os joelhos e dizer assim, Deus, só tu sabe o quanto eu preciso da tua misericórdia. Se o Senhor quiser me curar, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor pode fazer. Mas, por favor, não me deixe longe da tua misericórdia, porque eu preciso da tua misericórdia mais do que qualquer outro milagre. Bartimeu, ele se posicionou em reconhecer a graça de Jesus. E nós devemos nos posicionar reconhecendo a graça e que somos carentes do olhar misericordioso de Jesus. Porque a graça foi dada a nós, Jesus conquistou ela. Mas se nós não temos um posicionamento como o de Bartimeu, de reconhecer que Deus tem misericórdia de mim, talvez o milagre, a resposta de oração não vai acontecer. Porque quando eu me humilho diante de Deus, eu serei exaltada pelo próprio Deus. Então, quando eu reconheço diante de Deus que eu não consigo sozinha, que eu não posso sozinha, que eu preciso da misericórdia de Deus, o Senhor me exaltará. Mas eu não estou falando de exaltação mundana, eu estou falando de uma exaltação espiritual, experiências novas com Cristo, e mais profundo na intimidade com o Senhor. Ter a sua oração respondida.
E então Bartimeu grita desesperadamente por Jesus, por misericórdia. O povo manda ele ficar quieto, ele grita ainda mais. Jesus não responde na hora, mas ele continua clamando, porque isso não fez ele desistir de ser perseverante, constante, até que alguém avisa para ele: Bartimeu, te levanta, ânimo, Jesus está te chamando. Imaginem a felicidade daquele homem de saber assim, viu? Jesus me ouviu. O povo mandou eu ficar quieto, mas eu sabia que eu não podia ficar quieto. Eu sabia que Jesus ia me ouvir. E a Bíblia fala que de um salto ele se pôs em pé, foi rápido. A resposta para esse chamado de Jesus foi imediata. Ele não ficou pensando, mas será se eu vou? Mas e se acontecer? Não, ele não queria saber, Jesus me chamou, eu estou indo. E a Bíblia fala que ele pega a capa e ele deixa de lado. Aqui ele se posiciona em coragem. É como se ele olhasse para aquela capa que ele deixou de lado e ele dissesse assim: essa vida não me pertence mais. Eu não estou indo falar com qualquer um, eu estou indo falar com Jesus. Então essa vida, essa capa, tudo que eu vivi até aqui, não, isso aqui já foi passado. Eu sabia que esse não era meu fim, eu sabia que Jesus ia me ouvir. Só que muitos pregadores, eles trazem a capa como um conceito de pecado, de miséria. E não deixa de ser, já que aquela capa identificava Bartimeu como um mendigo, né? Dava direito a ele a pedir esmolas. Então, de certa forma, é um significado de miséria, mas eu quero trazer um conceito diferente. Para muitas pessoas, talvez, da época, aquela capa poderia ser confortável. Poderia ser mais fácil. Eu tenho essa capa, então eu peço esmolas, é bem mais fácil, eu vivo dessa forma mais fácil, essa é a minha zona de conforto, eu estou cômodo nesse lugar. E ainda quando eu tenho frio, tem a capa para me proteger, é seguro. Muitas vezes, quando alguém te diz, Jesus está te chamando, vá ter um encontro com Ele, você acha que você vai precisar escolher entre céu, inferno, Jesus ou o mundo. Mas no Evangelho, além dessas decisões, muitas vezes você vai ter que decidir entre Jesus ou as suas capas. E eu não estou falando dos seus pecados, porque parece que pecado é uma palavra tão forte, então se eu te disser assim, Jesus está te chamando, mas deixa os teus pecados. Eu vou deixar, com certeza. Não, eu estou falando daquela zona de conforto, daquele lugar que parece seguro, daquela coisa que parece até que é bom, mas que para encontrar Jesus não combina. Muitas vezes a gente vai precisar decidir Jesus ou a minha zona de conforto. Jesus ou onde eu me sinto seguro. Jesus ou a minha comodidade. Porque muitas vezes Jesus já te chamou faz tempo para ter um encontro com Ele. E aí o Espírito Santo soprou assim no teu coração, vai, mas essa capa deixa. E aí quando você vai olhar para a capa que tem que deixar, a capa é um lugar que você gosta de frequentar. Que talvez você vai frequentemente e você pensa, não, esse lugar eu deixar, não. Mas eu gosto tanto de lá. Mas lá é bom. Mas lá no fundo, você sabe que esse lugar é propício para te fazer pecar. Você sabe que lá no fundo, esse lugar, que é a sua capa de comodidade, você sabe perfeitamente bem que uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus não frequenta aquele lugar. Muitas vezes, você está sendo chamado por Jesus para ter um encontro, o Espírito Santo vai de novo no teu coração e diz, vai, mas a capa deixa. Aí quando você olha para a capa, é um amigo. Não, mas o fulano, meu amigo de tanto tempo, como que eu vou deixar, vou abrir mão, vou deixar ele para escolher Jesus? Como assim? Mas você sabe que esse amigo,
Com ele, você fala coisas, faz coisas, e às vezes até frequenta lugares que não deveria, que quem teve encontro com Jesus não fala, não faz e não frequenta. Só que muitas vezes é mais fácil para a gente ficar na comodidade com as capas do que ir para Jesus. Não, essa minha vida está confortável. Porque se eu for para eu ter que abrir mão dessa capa para ir para Jesus, não sei se vale a pena. E às vezes a gente cai nesse erro de colocar Jesus em segundo plano, priorizar coisas que, quando você deixar de lado, você fazer igual o Bartimeu, tirar a capa e deixar de lado, você vai ver que aquilo não era bom para você. Você achava que era a zona de conforto, mas não era. Era a zona de perigo, perigo para o pecado. Às vezes você achava que era um lugar seguro, mas não era seguro, era perigoso. Então, em nome de Jesus, se desprenda de todas as capas que você não consegue abrir mão e corra para os braços de Jesus. Porque quando você correr para os braços de Jesus e ter um encontro verdadeiro com Ele, você vai perceber que não existe nada melhor, que não tem capa nenhuma que consegue chegar ao nível do prazer que é estar com Jesus. Se posicione em coragem, como Bartimeu fez. Eu sei que às vezes dá medo de deixar a zona de conforto para trás, mas se posicione e faça isso. Creia que Jesus tem o melhor para ti. Muitas vezes você ainda tenta se apresentar diante de Jesus levando todas as capas. Às vezes Jesus já te chamou faz tempo e você está tentando caminhar, mas não consegue. É porque tem muita capa junto, coisa que era para você ter deixado para trás. Assim como Bartimeu viu aquilo e pensou, essa não vai ser mais a minha vida. Olhe para as suas condições e diga, depois que eu encontrar Jesus verdadeiramente, essa não vai ser mais a minha condição. E então, quando Bartimeu se apresenta diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. O que você quer que eu faça? Se fosse com a gente podia ficar chateado com Jesus. Ô Jesus, como assim? Que quer que eu faça? Como assim? Tu sabe o que eu preciso, Jesus. Eu estava orando, eu fiz campanha de oração, eu fiz jejum, pedi oração na igreja, a igreja inteira está sabendo o que eu preciso e tu não sabe, Jesus. Está me perguntando. Jesus pergunta não porque ele não sabe, mas porque ele gosta de ouvir de você. O posicionamento de dizer o que você precisa, Jesus gosta de ouvir de você. Precisa sair da nossa boca, Jesus, eu preciso disso. Porque muitas vezes é mais fácil a gente falar para um irmão, para alguém da família, para o marido, para a mãe, para a tia, me ajuda em oração, porque eu estou precisando disso, porque eu preciso de um milagre. E às vezes para Deus a gente não conversa, não fala, porque a gente acha que Deus sabe de tudo, então Ele sabe que eu preciso, não precisa eu falar para Ele. Só que a mesma intimidade que você tem de compartilhar suas dores com o seu próximo, Jesus quer ter com você. A mesma intimidade de você chegar diante de Jesus e dizer, Jesus, eu estou precisando disso, me ajuda. E então Bartimeu responde, mestre, eu quero ver. E eu achei tão lindo isso, porque foi um posicionamento de humildade e de intencionalidade. Bartimeu, ele foi intencional no que ele pediu. Ele foi específico naquilo que ele realmente queria, naquilo que ele realmente estava precisando. Só que ele foi humilde no seu pedido. Pense comigo, ele estava diante de Jesus, e Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Ele podia ter tirado uma lista. Vamos lá então, Jesus, já que tu me perguntou, eu quero voltar a ver, eu quero ter riquezas, eu quero ter uma casa. Ele não tinha nada, ele era um mendigo, então ele podia aproveitar. Eu quero ter uma casa, eu quero ter riqueza, eu quero ter bens materiais, eu quero ser próspero. Não. Bartimeu, em sinal de humildade, vai e pede. Eu quero ver. Só o que ele pediu. Porque era o que ele precisava.
Era o que era necessário naquele momento. E muitas vezes, quando nós nos apresentamos diante de Jesus, a gente acha que Jesus é um gênio da lâmpada, que está ali para realizar todos os meus desejos. Eu tiro uma lista enorme. Vamos lá, Jesus. Preciso disso, disso, mais daquilo e daquilo outro. Mas acontece que Jesus ele está perguntando para você, mas ele quer ouvir de você o que você precisa e não o que você quer. Porque existe uma grande diferença naquilo que você quer receber e naquilo que você precisa receber. Existem coisas que muitas vezes a gente ora querendo que aconteça, mas não é a vontade de Deus, não é o que Deus quer. Mas existem coisas que a gente precisa. A misericórdia é uma delas, e muitas vezes a gente não ora pedindo por misericórdia de Deus. O perdão é uma delas, e às vezes a gente não ora pedindo por perdão. O amor, como foi falado inicialmente, fazer as coisas com amor, amar ao próximo, isso é necessário, isso a gente precisa, mas muitas vezes a gente não pede. Às vezes a gente quer pedir só as coisas que nós queremos ter. Mas Jesus ele não vai nos dar aquilo que a gente quer, ele vai nos fornecer aquilo que a gente precisa. Então, muitas vezes, se você não recebeu aquilo que você tanto pede, converse com um Deus diferente. Deus, isso que eu tenho te pedido, é o que tu quer para mim? Eu realmente preciso disso? E então, quando Bartimeu fala a Jesus, Jesus, eu quero ver. Jesus disse para ele, vá, a sua fé te curou. E imediatamente ele recupera a visão. Ele foi curado, ele recebeu o que ele pediu. Só que Jesus enfatizou que aquilo só foi possível pela fé de Bartimeu. Ah, mas Jesus curou porque Jesus tem poder para curar. O que a fé dele tem a ver? Mas o poder de Jesus, ele é incondicional. Ele curando ou não, ele fazendo ou não, ele me dando ou não, ele respondendo à minha oração ou não, continua sendo o mesmo, ele continua sendo poderoso. Agora, o que determina, o que diferencia é a minha fé sobre o poder que Jesus pode ter na minha vida. Será que a sua fé é capaz, é suficiente para acontecer um milagre? Porque muitas vezes a gente ainda não viu o milagre, não recebeu a resposta de oração, porque a gente não teve fé. O poder de Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se ele curar ou não curar, ele continua sendo poderoso. Se ele fazer ou não fazer, ele continua sendo poderoso. Mas agora, às vezes, só vai acontecer na fé que eu tenho no poder de Jesus. Quando nos encontramos com Jesus, a obra que ele faz em nossas vidas é completa. Em algumas versões, Jesus não fala a sua fé o curou. Jesus fala a sua fé o salvou. E às vezes a gente pergunta, mas ele voltou a enxergar? O que tem a ver salvação? Acontece que milagre não salva ninguém. O milagre ele é o fruto e a consequência da graça derramada sobre nós. Não adianta de nada uma pessoa ser curada e não ser salva. Bartimeu, ele compreendeu e Jesus deu a ele o que ele pediu. Ele estava pedindo por misericórdia. Ele reconheceu que Jesus era seu salvador, então Jesus concede a ele, olha, a sua fé te salvou. Além de ser curado, você foi salvo. E a salvação é o presente mais precioso que nós temos. Eu posso não receber aquilo que eu quero de Deus. Eu posso não ter sido curado, eu posso não ter visto o milagre, mas se eu tenho a certeza da minha salvação, isso é o que me basta. Porque, irmão, o que adianta você ser curado, você receber milagres de Deus, mas nunca ter confessado que Jesus é o teu Salvador? Vai chegar ao final da tua vida e muitas vezes você vai se deparar no inferno.
Eu sei que é forte, mas eu tenho que dizer. Ah, mas Jesus me curou, Jesus fez, mas você nunca confessou que Ele era o seu Salvador. Não adianta ser curado se não for salvo. Mas muitas vezes, você vai passar uma vida inteira sem receber um milagre que você pediu tanto. Mas que glorioso vai ser, ao final da sua vida, você estar no céu com Jesus. Não vai importar se você foi curado ou não. Porque lá você vai ter um corpo glorificado, vai ser diferente, você vai estar com Jesus, a sua salvação é garantida. E a finalização dessa história me emocionou muito e me chamou muito a atenção. Foi o ápice da história. Porque Bartimeu, ele se posiciona em um reconhecimento para a vida dele. Porque assim que Bartimeu foi curado, ele viu a face de Jesus. E isso já me emociona. Você imagina, a primeira coisa que você vê é a face de Jesus. Aquele que te curou e te salvou. Que precioso é isso. Mas além de ele ver a face de Jesus, ele veja que não tinha sentido voltar para a vida de miséria que ele tinha antes. Ele olha para aquele Jesus que tratou ele com tanto amor e carinho, que salvou, que curou, e ele pensa, não faz sentido eu viver longe desse Jesus. Eu quero esse Jesus bem pertinho de mim. Então ele tomou a decisão de seguir a Jesus. A Bíblia fala. E seguiu Jesus pelo caminho. Aqui o posicionamento de Bartimeu deixou de ser momentâneo, mas se tornou a sua nova vida, a sua identidade. Porque a mesma fé que salva, a mesma fé que cura, é a fé que segue. Só que muitas vezes, quando a gente recebe finalmente de Deus o que a gente pede, a gente quer voltar para a vida que tinha antes. Quer ainda pegar a capa de novo, botar nas costas, pronto, recebi o que eu queria, mas voltei. Não, depois que a gente encontra verdadeiramente Jesus, depois que a gente recebe a graça da salvação, nós não somos mais o mesmo, não tem como ser. Só que aí muitas vezes a gente recebe um milagre e a gente vira as costas para Jesus. Agora eu vou viver a minha vida. Mas entenda que vai chegar uma hora que você vai perceber o que eu fiz, por que eu não segui Jesus. Porque longe dele, nada faz sentido. Eu posso ter fama, eu posso ter dinheiro, eu posso ter riqueza, eu posso ter palcos, eu posso ter honra, eu posso ter aplausos, mas se eu não tenho Jesus, de que me vale tudo isso? Então Bartimeu decide, eu seguirei esse Jesus. E antes, aquele Bartimeu que ficava à beira do caminho, dependendo da boa vontade das pessoas, agora ele está andando no caminho. E não é com qualquer um que ele anda, é com Jesus. Então, que após nós recebermos o milagre, a gente não queira voltar para a beira do caminho, mas a gente se posicione e diga, agora eu vou andar no caminho. E bem pertinho de Jesus. Porque não faz sentido eu viver longe desse Jesus. Então, que a vida de Bartimeu possa ser uma lição para nós. Uma lição de fé, de perseverança, de constância em clamor, de humildade, de reconhecimento da graça, de reconhecimento que sem Jesus não dá para viver. Mas, estudando essa mensagem, o Espírito Santo me levou a enxergar essa passagem por uma outra ótica. E quando você não é o Bartimeu da história, mas você está entre a multidão, qual é o seu posicionamento? Porque enquanto Bartimeu estava lá gritando por misericórdia, muita gente fez o quê? Repreendeu para que ele ficasse quieto. Só que quantas almas têm gritado lá fora, desesperadas por misericórdia, e às vezes a gente ainda tem a coragem de olhar e dizer, fica quieto.
Não chama por Jesus. Deixa, essa é a tua vida, vive assim. Para que ficar chamando por Jesus? Nessa multidão existiram 2 tipos de pessoa. A pessoa que olhou e disse, fica quieto. E a pessoa que foi correndo dizer assim, ei, te levanta, Jesus está te chamando. Eu não sei você, mas eu não quero ser a pessoa que olha para as almas que estão gritando e diz assim, fiquem quietas. Mas eu quero ser a pessoa que olha para essas almas e leva a boa notícia, leva as boas novas de dizer, ei, Jesus está te chamando. Muitas vezes essas almas estão clamando e a gente, nesse evangelho todo errado, de não amar ao próximo, a gente quer seguir o caminho com Jesus pensando só em si. Eu quero Jesus só para mim. Jesus fez por mim, tá bom, eu quero Ele só para mim. Só que muitas vezes a gente não lembra que um dia éramos nós que estávamos ali, gritando por socorro. Era a nossa alma que estava gritando por misericórdia. Então, por que a gente olha para essas almas e manda elas se calarem? Lembrem-se que a multidão seguia Jesus. A gente leu, uma multidão seguia. A multidão seguia Jesus. Se seguia, estava atrás de Jesus. E aí acontece todo aquele episódio. Bartimeu grita e o povo manda ficar quieto. E Bartimeu grita ainda mais alto. Aí lá no versículo 49 está assim, ó, Jesus parou. Parou. Se Jesus parou, quem é que para junto? A multidão que segue. Parou todo mundo parou de caminhar. Inclusive aqueles que mandaram Bartimeu ficar quieto. Agora você já pensou a vergonha de você estar caminhando com Jesus, do nada parar tudo, você olhar Jesus está chamando pessoalmente aquele que um dia você desprezou? Já pensou que vergonha para nós como cristãos? Não entendemos, por que parou de andar? É Jesus que está chamando. Está chamando quem? Aí você olha, aquele que um dia você desprezou. Aquele que um dia você disse assim, fica quieto, é causa perdida, não tem mais jeito. E aí muitas vezes você não entende por que esse sentimento está tomando conta do teu coração. Mas, Deus, por que as coisas não vão para frente? Porque parece que eu estou no mesmo lugar. Porque parece que está tudo estagnado, a minha família, o meu ministério, o meu emprego, por que não está fluindo? Perceba se não foi Jesus que parou para tratar as almas que você desprezou um dia. Porque evangelho é sobre levar as boas novas, é sobre amar ao próximo. Então, enquanto eu não tiver esse olhar de compaixão, de olhar para os Bartimeus que estão gritando afora, pedindo por misericórdia e dizer assim, você quer ir até Jesus? Espera aí que eu te ajudo. Vamos que eu te levo. Ou então ser aquela pessoa que foi lá correndo e disse assim, Bartimeu, te levanta. Jesus está te chamando. Ele quer ter um encontro contigo. Muitas vezes eu vou estar lá com a minha vida estagnada, parada. E às vezes ainda reclamando, não entendendo, Deus, por que não está indo o negócio? Muitas vezes é Jesus que está lá tratando pessoalmente aqueles que um dia você deixou de ajudar. Aqueles que um dia você deixou de falar de Jesus. Porque o mesmo Jesus que te curou e te salvou, Ele deseja curar e salvar as almas que estão gritando. Mas o ID é nosso. É nossa responsabilidade. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. Não, aquele ali que está clamando por misericórdia. Capaz. Se ele for para a igreja, ele vai perturbar meio mundo, é melhor nem ir. Mas não é esse o posicionamento que a gente deve ter. É uma alma que está pedindo socorro. Lembre-se que um dia você foi essa alma que pediu socorro. E talvez alguém te apresentou esse Jesus maravilhoso que você serve hoje. O caminho poderia ter desenrolado muito mais fácil se cada um de nós fazer a nossa parte, de ver uma alma gritando
e apresentar o Jesus que um dia nos salvou. Se coloque de pé. Eu finalizo essa mensagem convidando você a ter como prática de vida o posicionamento de Bartimeu quando você estiver necessitando. Um posicionamento de humildade, de fé, de perseverança, de constância, de acreditar que Jesus tem poder para fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te convidar a ter um posicionamento quando o milagre não é para você, mas é para outra pessoa. A ter um posicionamento, um olhar de misericórdia, de compaixão, de ajudar, de acolher e de apresentar esse Jesus maravilhoso que um dia nos encontrou, nos salvou e nos curou. Amém? Podemos sentar, por gentileza? Te apresento o Jesus de misericórdia. Quantos aqui querem ver esse Jesus? O final foi forte, hein? No final a gente fica meio constrangido. E Jesus, ele gosta de nos constranger para nos reposicionar na grande missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho enquanto você está caminhando. Seu dia a dia, seu trabalho, você vai indo e vai se posicionando com as suas atitudes, com os seus atos, com a sua voz. Você vai mostrando Jesus às pessoas. Não precisamos se juntar todo mundo e sair numa campanha extraordinária pelo mundo aí. Mas cada um no seu dia a dia. Seu dia a dia, vai mostrando para cada um. Quantos cegos de Capivari de Baixo tem aqui? Tinha aqui. Eu me lembro que a primeira mensagem que eu preguei aqui na igreja foi sobre o cego Bartimeu. E eu dei graça, Senhor, obrigado. Porque o Senhor um dia ouviu o clamor de um cego em Capivari de Baixo. Obrigado, Carol, por esta palavra. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a autoridade que Deus tem te dado. Tão jovem, mas pregando com tanta humildade e autoridade. Próximo domingo, quem sabe o que vai ter aqui na igreja? Quer anunciar? Batismo e Santa Ceia. Nós estaremos aqui. Os irmãos que vão ser batizados estão aqui? Levante a mão. 1, 2, 3. Tá, os que estão aí ficam aí para a gente conversar depois, tá? E o pessoal da diretoria também pode ficar aqui para a gente ter uma breve conversa aqui, para a gente se organizar a respeito de tudo que vai ser feito domingo que vem. E na última quarta-feira do mês, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral. E é importante, irmão, que todos estejam aqui, tá? Todos. É uma convocação para todo mundo estar aqui, para todo mundo ouvir o que vai ser falado aqui, para todo mundo ver que vai ser novas pessoas vão ser colocadas na diretoria, para depois não ficar dizendo assim, eu não sabia. Pelo amor de Deus.
Se você não vier e depois você quer, eu não sabia disso. Então, meu amigo, eu não sei o que está fazendo aqui. Se vai ter uma Assembleia Geral na igreja, que a gente vai fazer um relatório de todos os custos da igreja, e a pessoa não venha porque ela não está preocupada com o que acontece aqui. Então, a última quarta-feira do mês, não vai ter culto, mas nós vamos estar aqui. E nós vamos abrir os livros, tá? Livros serão abertos. Amém? Vamos colocar de pé? Ore, irmão, pelos esses jovens, pelos irmãos e irmãs que irão passar pelas águas do batismo domingo. É um passo muito importante na vida deles e é fruto, irmão, de tudo aquilo que a gente faz aqui. Evangelismo, orações, congresso, pregações. Porque filho de crente, irmão, só se torna crente quando ele aceita Jesus como Salvador, tá? Ele não herda a fé do pai, não. Ele vai ter que crer com o coração e confessar com a sua boca. E é papel nosso aqui de fazer com que essas pessoas venham ter um encontro verdadeiro com Jesus. Vamos dar as mãos como uma família? Pensei que era o esboço da mensagem, eu ia guardar e levar para mim, a pregar outro dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Sua repreensão, porque às vezes nos acomodamos, Senhor, em lugares que não fazem mais parte do nosso modo de vida, Senhor. O Senhor nos chamou para o reino do Seu Filho amado, um reino de luz, Senhor. Mas muitas vezes o reino das trevas ensinam e insistem, Senhor, em nos chamar, Senhor. Mas que essa palavra venha nos confrontar e nos abrirmos os nossos olhos para aquilo que realmente importa, Senhor. Para aquilo que realmente é verdadeiro. Para a tão grande salvação que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Os milagres vão acontecer, as curas vão acontecer, nós cremos nisso. Mas o maior milagre é quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, nos dá uma fé que vai além de todo entendimento, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe todos vocês. Deus abençoe a todos.